bom dia, bom dia. Estamos aqui, olha só, né? Muita gente aí no IPTV, muito polo aí conectado, né? No YouTube também. Gente, que coisa boa. Prata do Piauí, bom dia. Ô, coisa maravilhosa. Francisco, bom dia. Eita, bom dia animado, né? Bom dia, nossa professora assistente Fátima. Bom dia ao nosso diretor de imagem Maioli. Né? Bom dia, Meire Rocha. Né? Francisca Odila. Minha gente, coisa boa. Pau d'Arco. Eu estou no estúdio, mas eu vou falar, né? Como se eu estivesse em sala de aula, mesmo tendo os professores mediadores também. Um bom dia, ótima quarta aí para todos. Então, eu vou falar como eu chegava na sala de aula e tinha muito aluno, né? Eu chegava na universidade, quando eu entrava na sala e via a sala completa, né? Eu tomava um susto e dizia assim, eita, que a sala hoje está florida, né? Então, tá florido hoje, viu, gente? Muita coisa boa aí, né? Vamos lá, Pau d'Arco, bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Começaram aí a quarta-feira, né, com o professor André Loyola, né, assistindo uma ótima aula. E agora a gente vai dar continuidade agora depois do intervalo, né? Que com certeza vocês tomaram um cafezinho, água, então lancharam, né? Curral Novo, bom dia, tá? Então vamos lá, gente. Começando aqui, depois do intervalo, às 9h15, a nossa aula do curso técnico em recursos humanos, né? Com a disciplina Rotinas Organizacionais. E o objetivo do conhecimento hoje, processos críticos e soluções através das ferramentas gerenciais, tá? Quando a gente fala de ferramentas, a gente lembra daquelas ferramentas de gestão, né? E olha só as ferramentas gerenciais, as que estão citadas aqui, tá? Nós ainda vamos ver muito mais sobre mais do que essas aqui que estão sendo citadas, tá? Bom, o objetivo de aprendizagem, compreender a necessidade da adoção dos novos estilos gerenciais, né, ao passo que a gestão de processos e pessoas caminha para uma maior autonomia e liberdade de implementação no século XXI. E da teoria à prática, nós temos as atividades, né? A gente sempre começa a nossa aula recapitulando o assunto anterior, trazendo aquelas questões, né? Para a gente não ficar perdido no assunto, né? Muita gente pode não ter assistido a aula passada, certo? Não esteve presente, não conseguiu acompanhar, nem no YouTube, nem na plataforma do canal. Então, para não ficar perdido no assunto, vamos começar com as questões da aula passada. Bom, um gestor público preocupado em melhor analisar os passos dos processos e rotinas da sua instituição, ou seja, da sua organização e empresa, acompanhando a passagem desses processos de um órgão para outro, se valeu de um gráfico, cuja representação facilitou a análise do trabalho e sua simplificação, né? Então, através de um gráfico, através de um desenho, de um mapa, né? Então, qual gráfico foi utilizado pelo gestor? Ele utilizou um fluxograma, né? Utilizou um funcionograma, utilizou um gráfico PERT, o gestor se valeu de um gráfico matricial ou utilizou de um diagrama de Gantt, né? E nós vimos na aula passada que ele utilizou um fluxograma, né, para analisar o trabalho, certo? O ponto crucial da análise de processo de trabalho é a determinação de quê? Ponto crucial da análise de processos. É a determinação dos processos críticos da organização, da lacuna de competências, do organograma funcional da organização, do clima organizacional ou dos pontos fortes e oportunidades de negócio. Nós vimos que o trabalho, a análise do processo de trabalho é a determinação dos processos críticos da organização, que é justamente o tema que vamos ver hoje, processos críticos, né? Manuel Emídio, bom dia. Certo? Aí, Manuel Emídio lembrando aí das alternativas, né? O mapeamento de processos é uma maneira de ter uma visão ampla do processo que ele seja necessariamente redesenhado. É uma maneira de visualizar o processo por meio de um organograma, o que possibilita a proposição de melhorias, realizar uma avaliação do processo, obrigatoriamente propondo melhorias, ou colocar um processo em forma de um diagrama, tá? Que possa ser projetado, avaliado e redesenhado, se necessário,
ou redigir um passo a passo para que sejam visualizadas suas diferentes etapas. Nós vimos, né, que o mapeamento do processo é uma maneira de colocar o processo em forma de um diagrama. E que esse diagrama pode ser projetado, né, e que vai ser avaliado e redesenhado se necessário, caso ocorra um erro, né, ou uma falha, ou então vai adicionar mais uma atividade, um setor, uma função, aí ele é redesenhado, certo? Bom, e aí a gente vai falar hoje sobre processos críticos e soluções através das ferramentas gerenciais. Na aula passada a gente falou sobre o mapeamento, né? Mapear o processo. Nós vamos mapear o processo, nós vamos desenhar o processo, né? Através de diagramas, fluxogramas, né? E a gente viu o mapeamento e depois de mapear o processo, nós vamos analisar cada processo. Falei em aula passada que num processo produtivo existem vários setores, né? Vários departamentos. E cada setor tem o seu processo. Então, a gente vai mapear todo o processo produtivo, com todas as etapas, tá? De entradas e saídas, entrada, desenvolvimento e saída. Tá? Expliquei sobre as saídas de processo, né? Que não é somente quando termina o processo e põe no mercado de trabalho, né, a oferta daquele produto que foi produzido. Não, a venda também, a distribuição, a logística, tudo está dentro do processo. Tá? Depois nós vamos analisar esse mapeamento. Analisar de uma forma, né, o que é que falta, né, o que é que tem de excesso que pode causar um prejuízo, vamos retirar. Então, nós vamos analisar todo esse mapeamento. Dando ok na análise e no mapa de processo, nós vamos controlar. Esse controle, né, faz com que o processo produtivo tenha qualidade. Né? Para quê? Para uma melhoria contínua, que é o que toda organização quer. Assim também como os profissionais. O profissional analisa a sua função. Né? Ele vê o que tem de equipamento para crescer naquela profissão dele, para ele se tornar competitivo no mercado de trabalho. Ele se analisa, ele controla, tá, a profissão dele. Para quê? Para que se tenha sempre uma melhoria contínua. Tá? Bom, antes de falar sobre os processos críticos e algumas soluções desses processos que são realizados através de ferramentas gerenciais, a gente vai ver também um pouquinho sobre os processos organizacionais. Tá? O processo organizacional é um conjunto, nós já sabemos que é um conjunto de atividades de administração, atividade de marketing e outros processos operacionais relacionados entre si. Tá? Envolvendo pessoas. Processo envolve pessoas. Tá? Envolve procedimentos, metodologias, métodos. Né? Envolve também a parte física, que é o equipamento, e informações, o conhecimento sobre aquele processo, visando garantir o melhor desempenho da empresa. Tá? Bom, com o intuito de chegar aos resultados desejados, né, cada empresa busca maneiras de organizar suas tarefas. Uma empresa organizada, a gente sabe que ela tem um bom desenvolvimento, tá? Para conseguir o quê? Atender o público e gerar valor para os seus stakeholders. E agora eu pergunto, né, o que são stakeholders? Vamos supor que essa pergunta é alguma pergunta da avaliação. Eu já estou falando de avaliação, né? Já estou pensando lá na frente. Por que eu estou pensando lá na frente? Né? Que é uma visão estratégica. Né? Visão estratégica é algo que a organização tem que ter e o profissional também tem que ter. Então, atender o público e gerar valor aos stakeholders. Stakeholders, fornecedores, público em geral, sociedade, tá? Outras organizações, parcerias, certo? Sem essa ordem, não há negócio que fique de pé. Não vai para frente, tá? Não importa se o caminho é a produção de uma mercadoria, a venda de um item ou a prestação de serviço. Há sempre uma série de atividades que precisam ser feitas até que os objetivos sejam alcançados. É o que chamamos de processos. E o que é um processo organizacional? Né?
É uma série de atividades relacionadas entre si, envolvendo pessoas, né? A gente já viu procedimentos, equipamentos, informações, e sua execução transforma insumos, transforma o que entra. O que entra são insumos, transforma em produtos e serviços, que são as saídas, para atender as necessidades de clientes internos e externos, agregando sempre valor para o seu público e a própria organização. As entradas ou insumos de um processo podem ser matérias-primas. Tá? Vamos lá. Exemplo, professora. A cana-de-açúcar é uma matéria-prima que, transformando a matéria-prima, ela pode gerar o quê? O que é que vem da cana-de-açúcar? Hein, pessoal? Vem o açúcar, vem o álcool, né? Então, eu entro com a cana-de-açúcar num processo produtivo, num processo organizacional, eu transformo, né, e se transforma em saída, que são os produtos. O que são os produtos? O açúcar e o álcool. Isso é um exemplo. Tá? Informações e conhecimento, além de outros bens tangíveis e intangíveis. As saídas são os produtos ou serviços em seu formato final, de maneira que são comercializados. Né? Tipos de processos organizacionais. Existem tipos de processo. Compreender cada um desses processos é importante para saber o que a empresa deve priorizar e onde ela precisa investir mais energia. Tá? Nós temos o processo primário, nós temos processos de apoio e temos processos gerenciais. Os processos primários ou processos finalísticos são aqueles que geram o serviço ou o produto para o público externo. Por meio deles, a organização atende o quê? As necessidades de sua persona ou cliente. Tá? Além disso, esse tipo de processo caracteriza o ramo no qual a empresa atua. Né? Estamos falando do core business, isto é, de tarefas relacionadas à atividade principal da marca. Devido à sua importância, é comum que um processo primário receba apoio de outros processos coadjuvantes. Tudo isso ajuda a gerar um produto ou serviço final. Processos de apoio ou processos de suporte. São aqueles que não têm relação com o público externo, não têm relação com o cliente. Tá? Aqui, o objetivo é fortalecer e auxiliar o processo primário. Normalmente, o processo de apoio está ligado às áreas que afetam o processo primário, garantindo que ele ocorra adequadamente. Já diz, o nome já diz, é apoio. Tá? Assim, a empresa pode entregar seus produtos sem interrupção na oferta. E os processos gerenciais? São aqueles que estão ligados, já diz o nome, gerenciais, né? De gestão. Então, esses processos gerenciais são ligados à gestão estratégica da empresa. Por isso, estão relacionados a outros dois tipos. Né? É a partir desse tipo de processo que as demais atividades podem ser continuamente monitoradas e aprimoradas. Ou seja, processos gerenciais ajudam a trazer mais eficiência. Os processos gerenciais, já que eles estão continuamente monitorando e aprimorando, eles também controlam. E como é o funcionamento, né, da hierarquia desses processos? Em uma empresa, é importante estabelecer prioridades de execução. Nesse sentido, a hierarquia dos processos vai auxiliar na gestão de tarefas, além de trazer mais clareza sobre a importância de cada conjunto de atividades. Nós temos na hierarquia de processos, o primeiro, macroprocessos. Envolve 2 ou mais departamentos. 2 ou mais departamentos. Funções,
cargos ou competências. Sua realização tem um impacto significativo nos resultados e na maneira como a empresa funciona. Esse tipo de processo está no topo da organização. Em uma montadora, por exemplo, para entender, em uma montadora de automóvel, qual é o macroprocesso? O macroprocesso, o processo grandioso, é a fabricação do carro. Certo? Então, está no topo. Qual é o topo da organização? Qual é o topo de uma montadora de automóvel, por exemplo? É a fabricação do carro. Tá? A gente tem que fabricar. Certo? Processos. Conjuntos de atividades de alta complexidade, como subprocessos ou tarefas distintas e interligadas, que buscam entregar um objetivo específico. Uma característica interessante é que os processos iniciam e terminam com o cliente externo, ou seja, o cliente externo. Né? Inicia e termina com o cliente externo, professora? Sim. Né? Quem é que faz o pedido? Não é o cliente externo? Não são os fornecedores? Né? São os stakeholders? Não é verdade? Então, quem é que faz o pedido? Não é gente dentro da organização, é fora. Tá? Assim, recebem entradas e entregam saídas. Em uma montadora, por exemplo, de automóveis, os processos incluiriam a engenharia do carro. Macroprocesso, fabriquei. Pronto, fabriquei meu carro, é o macroprocesso. O processo é a engenharia, o desenvolvimento do projeto e a produção de peças e componentes. O que são os processos? É aquilo que vai fazer parte do que está sendo fabricado. É aquilo que vai fazer parte, é parte do macroprocesso. Certo? Subprocessos. Conjunto de tarefa de média a alta complexidade, sendo composto por atividades distintas e interligadas. Tá? Realizam um objetivo específico que dá apoio a um processo. Em uma montadora, por exemplo, o subprocesso seria usinagem, pintura e montagem. Tá? Atividades são operações de complexidade média. Ocorrem dentro de um processo ou subprocesso, sendo usualmente desempenhada por um departamento específico com um objetivo determinado. Em uma montadora de automóveis, a atividade engloba corte, furação, acabamento. Tá? Tarefas são conjuntos de trabalhos a serem executados. Envolvem um prazo determinado, esforço, rotina e desafios. Nas tarefas, a gente vê o quê? Tem um cronograma. Tem o início e o fim. Tem um prazo. Tá? Nessa tarefa também são incluídas quantas pessoas? Quem vai fazer isso? É aquela pergunta, quem vai fazer a tarefa? Quantas pessoas irão fazer a tarefa? Em quanto tempo? Tá? Em uma montadora de automóvel, haveria tarefas como programação, preparo e acompanhamento. Bom, e agora falamos de processos. Na consideração inicial, nós falamos um pouco de processos organizacionais, né? Agora a gente entra nos processos críticos de uma empresa. E o que são os processos críticos de uma empresa? De acordo com Michael Hammer, professor do Instituto Tecnológico de Massachusetts, um processo pode ser definido como um grupo de tarefas. Olha só, a gente viu o processo organizacional. Então, é um grupo de tarefas relacionadas que juntas geram um resultado que tem um valor para quem? Para o cliente. Então, lembre, falou em processo organizacional, é uma atividade, tá? Subdividida, né? Com procedimentos, com metodologias, que vai necessitar de pessoas, né? De uma certa quantidade de pessoas, que vai necessitar de conhecimentos, que vai necessitar de informações, certo? Nesse processo, tá? Para atender quem? Voltado para quem? Para o cliente. Ok?
Em outras palavras, pode-se dizer que um processo são ações ordenadas que têm como objetivo atender a demandas específicas de cada cliente. Dessa forma, os processos críticos são aqueles considerados primordiais para que se atinja os objetivos estratégicos da empresa. Trata-se de uma série de atividades cujos resultados exercem um impacto considerável sobre os clientes. Se forem bem executados, os processos críticos são capazes de garantir o bom desenvolvimento da empresa. Porém, o negócio poderá fracassar. Todo negócio corre risco. Todo processo produtivo, todo processo organizacional corre risco, tá? Então, o negócio pode fracassar caso esse processo seja mal gerenciado ou negligenciado. Mal gerenciado, ou seja, não tem planejamento, tá? Não tem mapeamento, não tem análise, não tem controle, ninguém se preocupa com a melhoria contínua, né? Mal negligenciado, ocorreu uma falha, passaram por cima. Ocorreu um acidente, passaram por cima. Acidente de trabalho, passaram por cima, tá? Então, negligenciaram aquela falha, aquele erro, tá? Então, sendo assim, o negócio, o processo pode fracassar, tá? Importância dos processos críticos. Como dito anteriormente, os processos críticos podem determinar, sim, o sucesso ou o fracasso do negócio. Eles são importantes porque impactam diretamente na satisfação dos clientes e nos resultados financeiros da empresa, tá? É por meio dos processos críticos que gestores poderão traçar diferentes diretrizes para o alcance das metas e objetivos, reduzindo o custo operacional e utilizando os recursos de maneira racional. Por isso, é fundamental que esses processos sejam objetos de melhoria contínua, o que muitas organizações não percebem, né? Esses processos são objetos de melhoria contínua para que a empresa apresente um bom desempenho. Por que uma organização, vocês como futuros técnicos em recursos humanos, por que uma organização tem que se preocupar com a melhoria contínua da empresa? Hein, pessoal? Você já tem capacidade de responder isso, né? Por que uma organização tem que se preocupar com a melhoria contínua do processo organizacional? Alguém vai saber me responder? Quando a gente fala de melhoria contínua. Vamos lá. Eu sei que vai ter gente que vai me responder. Vou ficar esperando até o final da aula, tá? Bom, quando a gente fala de processos como um todo, que são os processos organizacionais, processos produtivos, a gente tem sempre que implementar o quê? Ferramentas. Ferramentas gerenciais que possam nos auxiliar para uma melhoria desse processo produtivo. Olha aí, né? Então, dentro do processo crítico, existem sim soluções, né, para algum erro, para alguma falha, para algum problema, com a utilização das ferramentas gerenciais. Então, o que são essas ferramentas? São técnicas que auxiliam na tomada de decisão das empresas. Para tanto, pode ser aplicada em negócios de diferentes segmentos e portes. Assim, né, ainda a partir delas, os gestores têm maior controle sobre os processos de organização. E aí pode vir a pergunta, professora, eu posso usar todo e qualquer tipo de ferramenta gerencial na minha empresa? Calma. A aplicação, a implementação, a implantação, o uso de ferramentas gerenciais vai depender do processo produtivo. Independe de porte. Se ela é pequeno, médio ou grande porte, pode usar a ferramenta gerencial. Por quê? Porque ela vai te dar uma melhoria para a tua organização, tá? Agora, você tem que saber qual é a atividade da sua empresa, qual é a atividade da sua organização. E aí sim você vai conhecer, estudar, procurar uma ferramenta que você possa implantar na sua organização. Os mais conhecidos, análise SWOT, né? É uma ferramenta de gestão para ser utilizada quando se espera ter um diagnóstico detalhado sobre a situação atual da empresa. Essa análise, também chamada de FOFA,
siglas formadas pelas iniciais das palavras que acompanham em inglês e em português, respectivamente. Basicamente, essa metodologia analisa 4 pontos distintos. Strengths, força. Identifica os pontos fortes do negócio, o que ele tem para oferecer ao mercado, certo? Isso aqui eu digo sempre para vocês. Vai abrir uma empresa, estude o mercado. Estude o público-alvo. Qual é o público que você pretende atingir? Tá? Weakness, fraqueza, são os pontos fracos, representados pelas principais fraquezas, ou seja, o que o negócio precisa aprimorar para superar atuais resultados. Né? Oportunidades, observa o cenário externo para identificar a oportunidade para a empresa e novos objetivos, né, para o futuro. E ameaças, identifica os concorrentes e fatores do ambiente externo que ameaçam o sucesso da empresa, logo precisam ser evitados ou tratados. Então, no contexto desta análise, forças e fraquezas são fatores internos. Já as oportunidades e ameaças são causas externas. Para aplicar, é fundamental ter um bom nível de conhecimento da concorrência e do mercado. Você tem que estudar o seu concorrente. Tá? Quando utilizar essa ferramenta de gestão? Quando as lideranças desejarem aprimorar o planejamento estratégico da empresa. Vale destacar que o diagnóstico pode ser aplicado na gestão de pessoas e na gestão de processos, seja para formular um plano de negócio ou definir uma estratégia. Né? Plano de negócio, outra ferramenta gerencial. Uma das ferramentas de gestão utilizada para detalhar os objetivos de um empreendimento e não deve ser confundida com o modelo de negócio. Trata-se do detalhamento e passo a passo para colocar em prática. Né? Já o modelo de negócio está relacionado ao valor que a empresa deseja entregar ao seu público, passando por seu conceito, estrutura, visão, etc. E essa ferramenta permite que um empreendedor conheça as variáveis e invariáveis do negócio, realizando seus projetos de forma organizada, estruturada e sequencial. 5W2H, outra ferramenta, né? Além de ser facilmente adaptável, oferece clareza na organização das funções, controla melhor as tarefas e auxilia para otimizar o tempo investido na execução delas, melhorando a produtividade. Consiste em um checklist de atividades a serem realizadas pelos colaboradores da empresa. E tem origem em 7 perguntas, né, em inglês, utilizadas para elaborar uma lista de ação considerada crucial em qualquer planejamento. Primeira pergunta. O que? Qual o objetivo do projeto ou qual ação deve ser executada? Tá? Segunda pergunta, por quê? Por que realizar esse projeto? Ou por que essa ação é necessária para o meu projeto? Onde? Onde o projeto será aplicado? Ou onde essa etapa do plano de ação será realizada? Quando? Tempo gasto para a execução do projeto. Quando essa ação será executada? Por quanto tempo? Né? Quem são os envolvidos? Ou quem são os envolvidos em cada ação? Quem são os envolvidos do projeto? Que equipe é essa? Quem vai ser líder? Né? Como será realizado o projeto ou como cada ação deve ser executada? Quer dizer, o passo a passo. Isso aqui é o procedimento. Quanto custará o projeto ou qual o custo de cada ação, de acordo com as possibilidades financeiras da empresa e permitindo adequação antes de executar o projeto, se necessário. PM Canvas, né, que é o Project Model Canvas, conhecido como Business Model Canvas, é considerado uma ferramenta de fácil utilização, aplicada por empresas que estão entrando no mercado. Né? No entanto, organizações mais experientes já utilizam esse método, popularmente chamado de quadro de modelo de negócios. Trabalha com cards, que permite elaborar, testar, aprimorar o modelo de negócios em uma organização. É uma ferramenta de gestão composta por 9 elementos, né, que formam uma tabela a ser preenchida. Né? E os 9 elementos têm as fontes de receita, quais são os meios para captar recursos,
certo? Segundo, relacionamento com clientes, definição de criação e manutenção do vínculo com os consumidores, certo? Segmentos de clientes, qual é o público-alvo da empresa e quais são as suas necessidades. Recursos chaves, que é a criação de valor para o cliente, proposições de valor, que são os fatores que tornam a empresa competitiva em seu mercado de atuação, tá? E atividades chaves, quais são as atividades relacionadas diretamente com a proposição de valor. Mais 3 elementos canais, que são os meios de prospecção de cliente e como eles entrarão em contato com a empresa. E estrutura de custo, que é a elaboração de um mapa descritivo e detalhado mostrando os gastos da empresa. Parcerias, que define, né, as relações que serão estabelecidas com outras empresas ou pessoas para tornar o empreendimento mais competitivo, né? Temos também outra ferramenta, o Six Sigma, né? O objetivo é analisar o desempenho da empresa. É possível testar e qualificar os processos, os produtos, os serviços, né? Entre fatores de bom desempenho estão a eficiência dos processos, a redução dos desperdícios e a aplicação correta dos recursos em cada tarefa. O Six Sigma é aplicada por 2 tecnologias diferentes, o DMAIC e o DMADV, né? O DMAIC é utilizado para melhorar os processos que já são realizados na empresa. São 5 etapas definidas por verbos de ação, né? Significa definir, mensurar, analisar e controlar. A gente define o momento de estabelecer qual processo, produto e serviço. A gente mensura, né, vai mensurar a avaliação dos principais aspectos, analisar a etapa, proposição de ações de correção, a gente analisa para corrigir, tá? Incrementar soluções corretivas propostas na etapa da análise, né? Controlar sempre para manter o quê? Uma melhoria contínua, tá? O DMADV, ao contrário do DMAIC, serve para projetos novos, produtos ou serviços ainda não lançados pela empresa. Ou seja, já está no planejamento estratégico, já pensa lá na frente. Também se define em 5 etapas: definir, mensurar, analisar, desenhar e verificar. Definir e estabelecer os objetivos, né, conforme a estratégia da empresa. Mensurar, verificar hipóteses que os objetivos estabelecidos têm para dar certo. Usar indicadores de qualidade. Tá? Analisar a partir dos resultados obtidos na etapa da mensuração e encontrar estratégias que ofereçam menores riscos para o sucesso do projeto. Desenhar detalhe e teste de viabilidade do projeto, além de criar planos de ação para áreas que necessitam de ajustes. Nesse desenho, a gente lembra de quê? Do mapeamento, né? Verificar, nessa etapa final, o produto ou serviço é disponibilizado no mercado e os resultados são monitorados, certo? E o famoso e mais conhecido ciclo de PDCA, que é uma ferramenta gerencial. O objetivo, né, implementar mudanças para manter o aprimoramento constante, utilizando um ciclo de 4 etapas. Essa sequência deve ser reiniciada periodicamente para alcançar o resultado esperado. Reiniciar por quê? Porque durante o desenvolvimento, nós podemos encontrar falhas. Nós não vamos continuar com falhas, nós vamos reiniciar o processo. Tá? Primeiro, todo processo tem que ter um planejamento. Né? Então, tem a elaboração do plano a ser seguido, considerando dados e informações. Né? Depois, desenvolver a etapa para executar o plano de acordo com as especificações definidas. Avaliar é a coleta de informações referentes aos resultados obtidos. Aqui verificam-se erros e acertos em relação ao planejamento. Tá? E agir com os resultados da avaliação é momento de decidir qual procedimento serão rotina na empresa e o que deve ser revisto antes do próximo ciclo. Né? Nunca começar o ciclo, gente, um ciclo com erros. Tá? Isso serve até para profissionais, certo? Bom, e as nossas atividades? Né? Dentre as ferramentas da qualidade,
Há uma forma especial de gráfico de barras verticais, né, que permite a determinação de quais problemas resolver e qual a prioridade. Elaborada com base em uma folha de verificação em outra fonte de coleta de dados, essa ferramenta é conhecida como o quê? Histograma, diagrama de Pareto, diagrama de verificação ou diagrama de causa e efeito. Dentre as ferramentas de qualidade. Vamos lá? Eu vi aqui a resposta de Manuel Emílio, eu pensava que já estava respondendo, né? Já era a primeira questão, mas não, pela hora, né? Vamos lá, gente. Gráfico de barras verticais. Letra C. Letra B. Prata dizendo que é letra B. Manuel Emílio, letra C. Vamos lá, quem mais? Diagrama de Pareto, tá? Letra B, quem marcou letra B, olha aí. Elaborada em base de uma folha de verificação ou em outra fonte de coleta de dados, essa ferramenta é conhecida como diagrama de Pareto, tá? Segunda questão. Uma gerente de certo órgão público, vamos supor que vocês, já como técnicos em recursos humanos, vocês são gerentes, certo? Então, vamos supor que a gerente de um certo órgão público recebeu uma tarefa com os dados relativos ao tempo médio de espera pelo público de determinado documento emitido pelo órgão. Para analisar os dados recebidos, a gerente gostaria de fazer uso de uma ferramenta. Olha só, ela quer analisar os dados recebidos. Ela quer fazer uso de uma ferramenta de gestão de qualidade e decidiu elaborar um histograma. São operações necessárias na elaboração de um histograma, entre outros, né? A. Calcular a amplitude total dos dados, construir uma tabela de frequência. B. Calcular o desvio padrão da amostra, calcular o número de classes. C. Identificar o padrão de dispersão dos dados, listar a categoria observada em ordem decrescente de frequência. D. Listar as categorias observadas em ordem decrescente de frequência, calcular a frequência acumulada das categorias observadas. Ou E. Determinar os limites das classes calculadas, o desvio padrão da amostra. Vamos dar aí um minutinho, Maioli. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Muita gente marcando letra A. Vamos lá. Letra A, olha só, né? Bom, ela vai fazer o seguinte, ela vai calcular a amplitude total dos dados, construir uma tabela de frequências. Gente, a gente pode saber, né, curral novo, letra A, gente pode analisar dados, por exemplo, no caso aqui ela quer saber uma tabela de dados com relativos ao tempo médio de espera pelo público. Quanto tempo o público fica esperando, né, um documento?
Vai protocolar. Eu recebo quando? Não, esse documento aqui você recebe amanhã. Esse tipo de documento você recebe daqui a 2 dias, né? Uma clínica, eu falo aqui órgão público, mas, por exemplo, uma clínica, um hospital, um laboratório, nos recursos humanos, o setor de recursos humanos pode fazer isso, né? Há quanto tempo da entrega o cliente, o paciente vai receber esse exame, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer certos exames, demora pra caramba, né? Porque tem exame que não é feito aqui, né? No nosso estado. Então, é mandado para fora. Então, é o tempo que a empresa fora dá para a clínica. Não é a clínica, certo? Então, por exemplo, eu fiz um exame ontem, né? E aí, os três exames que fiz ontem, simplesmente a mocinha lá da clínica falou, olha, sai com 4 dias. Né? Tem demanda. Não só fui eu que fiz aquele exame. Tem vários pacientes. Então, ele dá um prazo de 4 dias para sair o exame. Né? Ainda tem a opção de quê? Receber no 4º dia ou então somente quando for voltar, né, no retorno, na consulta de retorno, que o exame já está lá na mesa do médico. Então, o técnico em recursos humanos, ele pode fazer, sim, tá, certos levantamentos, através de ferramentas gerenciais. Tá? Bom, em um fluxograma, o princípio da síntese determina o quê? Em um fluxograma, não se deve aceitar nada como verdadeiro enquanto não for convencido como tal, de modo a procurar evitar a precipitação e a prevenção contra determinados fatos. Se deve fracionar as dificuldades em tantas partes quando forem necessárias, de modo a facilitar a sua compreensão e o seu entendimento. Se deve pensar ordenadamente a partir dos fatos ou objetivos mais simples até chegar aos mais complexos, né? Admitindo existir entre eles uma certa ordem de execução. Tá? Se deve fazer a enumeração tão complexa de revisão tão detalhada, de modo a certificar, né, de que nada foi omitido e esquecido, ou a avaliação individualizada de cada uma das partes pode ter resultado diverso, né, do que a análise do conjunto completo está sendo descrito. Vamos lá? Um fluxograma. O princípio da síntese determina o quê? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá, quem é que vai responder aí? São Julião falou letra C, vamos lá. E acertou, né? O princípio da síntese se deve pensar ordenadamente, a partir dos fatos ou objetivos mais simples, até chegar aos mais complexos. E admitindo existir entre eles uma certa ordem de execução. Beleza? Ficamos por aqui. Grande abraço para vocês.